A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para poder fazermos um breve comentário sobre a lição de número 4, a lição de 22 de janeiro de 2023. Como é sabedor de todos, nós estamos estudando o Evangelho, a qual escreveu Marcos, a nossa realização Betel. Falando nos Evangelhos de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus, né? Então, o servo, ele precisa reconhecer a sua missão, os motivos pelos quais ele foi chamado e a obra que ele tem que ser feita. A lição número 4, ela tem como título O servo que age com excelência. E essa palavra excelência, ela vai suplantar, ela vai dar um plus, na verdade, aquilo que a sua obrigação, o seu chamado, ele é devido. O texto bíblico vai nos falar que se nós fizermos apenas aquilo que nos é mandado, aquilo que nos é repassado, nós somos os servos ruins e infiéis, porque fazemos aquilo apenas que nos manda. Então, nós precisamos ser algo mais, sempre mais, fazer algo sempre com excelência para o reino de Deus. Então, a lição ela vai nos falar o seguinte no nosso texto áureo. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos capítulo 5, verso 34. É um texto de ouro, e aqui nós vamos ver essa questão de Jesus se apresentando como servo, aquele servo que cuida, né? Que trata de curar, na verdade, as enfermidades daqueles que o Pai os ama, né? Daquele que o Pai tem dado a ele para que ele pudesse cuidar. Todo servo, ele tem geralmente todo servo, né, ele tem alguém que é lhe dado uma responsabilidade. Todo servo é lhe passado uma responsabilidade para que ele possa ali responsabilizar por esse setor ou por essa pessoa e por assim por diante. A verdade aplicada dessa lição nos fala o seguinte: como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. Essa é uma afirmação. Jesus, ele, quando na terra, quando servo aqui, como filho de Deus, como remidor dos pecados, ele foi excelente em todas as coisas que ele fez. Então, Jesus, ele nos deu o mais alto exemplo, né? O mais alto abrilhantamento, na verdade, do exemplo de como servir, de como devemos servir. A maneira, o empenho, né? A aplicação das coisas que devem ser feitas. Então, nós vamos notar que Jesus, ele vem como carro-chefe desse modelo de servo. Vamos lá. Então, queridos, o texto de referência vai nos falar Marcos 10, capítulo 4. Marcos 10, capítulo 42, 43, 44, 45. Desculpe. Diz assim um verso de número 42, de Marcos 10. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam seus príncipes... Sabeis os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não sereis assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Aqui Jesus ele entra com a porção da palavra de Deus, né? Uma palavra tremenda, uma palavra que fala aos nossos corações, que nos transmite, na verdade, uma realidade e um modelo humano, né? Um modelo não menosprezando ou que seja menosprezado, mas que ele acaba suplantando com esse modelo de humildade. Quando Jesus ele fala, ele dá exemplo, na verdade, do que ele vê, do que está estabelecido na terra, de pessoas que se assenhoriam, de pessoas que querem, na verdade, as primeiras posições, que querem serem reconhecidos, chamados pelo nome, né? Pessoas que querem, na verdade, estarem ali envolvidas com aquela conduta, com aquela postura, com aquele modelo. E agora ele vem e fala que o reino dele é diferente. Olha, meu reino é diferente, não é assim, o meu reino é desse jeito. Então, quem quiser ser o maior vai ser o menor, quem quiser, né, ser servido vai servir a todos. Então ele vem com essa inversão de valores. Nós costumamos dizer que o pastor ele serve a todos na igreja, né? O pastor ele faz tudo na igreja. Então ele está ali para essa função.
Isso quando, bem na verdade, há uma falta, uma vacância, na verdade, dentro daquela escala de serviço que hoje é estabelecido, né? Obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos na igreja, né? Então, assim, o pastor ele não se furta em relação a isso. Embora, contudo, entretanto, o fato dele servir a todos não quer dizer que a posição dele vai ser danificada ou vai ser prejudicada, entendeu? Ou vai ser, na verdade, executada sem excelência. Não, não é isso. Ele vai preservar pela dele e vai sim agir de uma forma mais plena, mais energética, na verdade, naquilo que ele foi chamado para assim poder cumprir. Então vamos lá, amados. Nessa introdução, a lição nos fala o seguinte: o Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir, o agir de Cristo em conceder perdão, instrução e libertação, bem como sendo exemplo para nós hoje ainda, né, que temos sido enviados também com o poder do Espírito Santo a um mundo tão carente e necessitado. Então ele vai abrir a discussão aqui dessa introdução falando desses 3 tópicos, que é a questão de conceder perdão, dar instrução e libertação, libertar pessoas de condições que muitos, na verdade, estão ali cativos, presos com aqueles ali. Então o servo que oferece o perdão, esse é um exemplo maior. E Jesus ele foi excelente, na verdade, quando ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. Não a oração do Pai Nosso, poderíamos assim corrigir como o modelo de oração, como deve ser feito. E Jesus ele vai descrevendo o Pai Nosso de uma maneira tal, não ficando equidistante do decálogo, dos 10 mandamentos, quando ele exalta a Deus, ele reconhece Deus, a grandeza de Deus, a posição que Deus se encontra. E em seguida, em um plano horizontal, ele começa ali a relatar coisas e momentos que nós precisamos ter. Dentre essas coisas, a questão do perdão, perdoar as nossas ofensas, assim como nós também somos perdoados. Então, a relação perdão, né, ela está ligada aos céus e está ligada também aos homens. Então, é cruz do Calvário. Então, esse é o exemplo, o modelo mais excelente que nós podemos, assim, trazer hoje nessa lição. O perdão do servo nos ocasiona paz. Então, assim, nos traz paz. E assim, eu não vou nem falar, eu poderia trazer um exemplo aqui de pessoas que eu fui perdoado, de pessoas que eu perdoei, mas eu vou aqui trazer o exemplo da cruz do Calvário, irmãos, porque quando eu penso na cruz do Calvário, eu sinto paz, eu tenho paz. Porque não há, na verdade, uma dúvida, né? Eu não sou dúbio mais. Acabou-se aquela dúvida que tinha lá atrás. E a ganância de eu querer, na verdade, usufruir e viver tudo aquilo que eu pudesse nessa vida, porque era única, né? E há pessoas que ainda pensam assim. Mas quando eu penso que eu fui perdoado no Calvário, naquela cruz, né? E hoje eu tenho um livre acesso para poder caminhar, na verdade, na mansão celestial, eu tenho paz em minha vida e eu busco com excelência, na verdade, o serviço a Deus, o me envolver com Deus a cada dia. O perdão do servo nos ocasiona paz, né? Quando nós observamos essa condição aqui do perdão ocasionar paz, nós vamos ver que houve um momento em que 4 amigos pegam uma pessoa enferma, um aleijado que não conseguia andar, abre o teto de uma casa onde Jesus estava anunciando, pregando o evangelho, e ali ele desce na frente de Jesus aquele homem, aquele moço. E Jesus ele lança uma palavra de perdão ali sobre a vida daquele povo. Perceba que há pessoas que não se intimidaram, né? Elas queriam, na verdade, intimidar Jesus e tiveram pensamentos, na verdade, que eram pervertidos. Mas Jesus, ele, com a sua autoridade, com a sua graça, ele libera a palavra de perdão e aquele homem, ele é curado. Então o homem, querido, ele traz paz e cura. Nós podemos assim aqui colocar essa condição. Então nós precisamos lançar sempre o perdão. O perdão do servo que nos permite crescer na fé. Ora, claro que crescemos na fé. Porque quando nós exercitamos o perdão e liberamos perdão, nós crescemos na nossa fé, porque nós contemplamos o resultado do perdão que foi ali liberado, do perdão que ali aconteceu, e as cadeias que foram quebradas, né? As barreiras que foram destruídas, porque quando você libera perdão, quando você entende que você tem que perdoar, a sua razão, na verdade, ela evolui para esse plano espiritual que é a fé, firmamento das coisas que nós não contemplamos, mas nós esperamos, e isso é muito fantástico.
E essa cadeia, essa avalanche de perdão, quando você libera perdão, ela vai também replicar em outras pessoas. E nós precisamos, então, queridos, liberar perdão. Nós precisamos liberar perdão. Tem pessoas que elas são difíceis em liberar perdão. Elas precisam ainda andar um pouco mais com o autor e consumador do nosso perdão, Jesus Cristo. O perdão do céu oferece um novo recomeço. Ora, claro que sim. Porque até então nós paramos, né? Porque muitas das vezes o perdão, até o momento em que ele não existe, há para trás, na verdade, ressentimento, mágoas, dores, né? Confusões, né? Há uma ira no coração, há um desalento, né? Há um desfavor, há tudo aquilo que é divisão, que é subtração. São todos eventos negativos, eventos que vai sempre diluir, vai sempre, na verdade, afastar, vai banir. Mas quando há o perdão, a liberação do perdão, esse sinal, essa potencialização, ela muda. Então, em vez de haver divisão, há soma, né? Em vez de haver divisão, há multiplicação, há potencialização dessas condições. E quando você tem muito, querido, o que é que você faz? Quando você tem muito, você acaba doando, fazendo doações. Não é assim? As pessoas que têm grandes quantias retidas no imposto de renda, elas não fazem doação? Então essa é a forma também, é um modelo que nós precisamos ter. Quando nós somos cheios de perdão, nós somos perdoados da cruz do Calvário, eu preciso liberar perdão. Então essa onda, né, ela vai se repetindo, porque a pessoa que recebe perdão, ela é impactada. Ela é impactada e ela também quer lançar perdão. Ela vai, porque ao momento que ela recebe perdão, são abertos os seus olhos e o seu pensamento é elevado a um ponto que ela consegue contemplar algumas pessoas a qual ela pode perdoar, ela deve perdoar, para que assim a sua vida seja desembaraçada. Enquanto isso, se você não o faz, você está preso ali a uma conduta, a uma condição. Preste bem atenção. Podemos perceber que o nosso grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar, sempre avançar. Então não tenha medo, não tenha receio de se aproximar de Jesus, de procurar as pessoas que você feriu, de procurar as pessoas que você foi ferido e que você possa reatar, na verdade, essa relação e você possa, assim, com essa relação reatada, você possa simplesmente ter paz. Jesus, ele reatou, na verdade, a nossa relação que tínhamos com ele com Éden, e foi perdida no Éden. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem também saiu o pecado do mundo. Aleluia. Até aqui, querido, nós aprendemos que Jesus, com o perdão, esse perdão ele é libertador, pois ele, nessa conduta de perdão, ele tem poder de mudar o rumo da nossa história. Então, o perdão, ele libera o rumo da nossa história. Nós podemos aqui falar de uma das pessoas, um texto emblemático, Lucas capítulo 15, né, que é o texto dos achados e perdidos, a condição do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele, tanto é verdade essa fala, porque o filho pródigo, ele tinha um outro rumo, ele tomou um outro rumo, e agora, quando ele é achado, quando ele quando ele se encontra, quando ele reconhece, na verdade, aquilo que fez, ele simplesmente volta-se para Jesus e ali, reconhecendo, na verdade, o seu pai, né, como essa figura emblemática que Jesus é para nossas vidas como pai, e agora ele simplesmente se arrepende, ele simplesmente busca a casa do pai e ele lança, na verdade, o pedido de perdão e ele, prontamente o pai recebe e o rumo da vida daquele jovem muda. Aquele jovem que estava descalço, que estava maltrapilho, que estava passando fome e necessidades, agora aquele jovem, ele entra em uma outra condição. Ele recebe sapato novo, roupa nova, anel no dedo, e ele já é convidado a estar numa festa onde o celebrante, o ponto auge da festa é justamente a presença dele. Olha só o que perdão faz. O perdão é maravilhoso, irmãos. O servo nos ensina a servir. O servo nos ensina a servir. Olha, logo, nada mais, né? Redundante, na verdade, o título da lição, né? Porque, assim, aquele que tem luz, ele nos ensina a ser luz, né? Aquele que tem paz, ele nos transmite paz. Então, aquele que tem, na verdade, o servir de Deus, o servo, que o título de servo, ele vai nos ensinar a servir. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus, ele é assentado, ele está sentado, ele chamou os 12 e disse: se alguém quiser vir após mim, será o derradeiro de todos
de todos os servos de todos, e servo de todos, derradeiros e servo de todos. Marcos capítulo 9, verso 35. Quando ele fala essa palavra, também ele aplica a todos aqueles que são de Jesus e fazem parte do seu corpo, pois todos os crentes são chamados para servir. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus e agrada, na verdade, ao próximo e a quem você serve. Imagine a alegria do pastor que tem um irmão, uma irmã, um presbítero, um diácono, um evangelista que serve, né? Que está sempre pronto a servir, que está sempre disponível, na verdade, a se envolver na obra de Deus. O pastor, ele é sorriso de orelha a orelha, porque é algo fantástico aquela pessoa que está sempre pronta a servir. Queridos, é maravilhoso. Se você é assim, glorifique a Deus, porque Deus está feliz com você. O servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Não é o servir de qualquer maneira, é servir o melhor. Agora aqui vem um adendo, né? Um adendo interessante é que nós precisamos entender que às vezes o meu melhor, ele não chega à altura, na verdade, de outras pessoas. O exemplo dado aqui é daquela senhorinha que Jesus está no cenáculo e aquela mulher está próxima ao gasofilácio. E ali aquela mulher, ela coloca as últimas moedas que ela tinha, né? Então ela coloca tudo que tem ali. Mas eram moedas, eram valores realmente muito pequenos, né? Digamos que ela colocou ali, sei lá, R$2 em moedas, no tempo de hoje, fazendo uma tradução. Então, assim, Jesus, ele chama os seus discípulos e faz uma instrução, ele dá uma instrução, né? Então ele vai falar que ela serviu com o melhor que ela tinha. E é uma realidade. Enquanto que os grandes também davam grandes quantias, e perceba que não é a quantidade do que você dá, mas é a intenção do coração. Perceba que os grandes dão grandes quantias, mas é daquilo que lhes sobra. Eles não dão aquilo que realmente, né, eles podem dar. Então há uma diferença, uma conjuntura muito grande na questão de servir. Então você não pode servir apenas para poder estar rolado na lista de quem está sempre servindo, mas que você tem que fazer de coração, porque é aí que Deus está sondando os nossos corações. O servo nos ensina a servir com humildade. Servir com humildade. É interessante também essa passagem e essa conduta que nós devemos ter de servir com humildade. Nós precisamos entender que existem algumas pessoas que gostam de serem honradas, né? Selecionadas, né? Que gostam de sentar nos primeiros lugares quando vão a banquetes, procuram sempre as melhores posições, e essas pessoas, elas gostam sempre disso. Jesus, ele vai citar os fariseus, né, e os saduceus, que eles gostavam de usar suas túnicas, as suas capas, né? Que gostavam, na verdade, de desfigurar o rosto para poder chamar a atenção. Não é um serviço de excelência. Não é um serviço de amor, é um serviço de interesse. E nós não comungamos desse procedimento. O servo nos ensina a servir sem medo. O servo nos ensina a servir sem medo. Nós não podemos ter medo de Jesus. Outro dia eu estava no trabalho, ali na mesa do almoço, a pergunta em questão era do que você tinha medo. E as pessoas falaram várias coisas, de tudo falaram um pouco, né? E depois viraram para mim, e você, Georgito, você tem medo de quê? E eu fiquei a pensar, procurando alguma coisa que eu tivesse medo. E assim, na minha infância, eu já tive até medo de algumas coisas. Mas hoje eu não tenho medo de nada, né? Eu não tenho medo mais nada, não tem nada que me aflija mais. Não tem nada que me tire, na verdade, aquilo que... Né? O medo seria a falta de paz. Se eu tenho paz, o medo, né, é banido, porque onde Jesus está, o medo ele é banido. Aleluia, Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, queridos, nós estamos aprendendo que Jesus não veio para buscar aplausos, na autoridade dos homens, não, todavia para realizar a obra do Pai. Foi para isso que ele veio. Nós precisamos, então, compreender e guardar isso no coração. Jesus, ele fez saber que não é a quantia de doação, como a questão da viúva, que importa, mas a intenção com que é dada, seja o serviço, a oferta, seja lá aquilo que você for fazer para Deus, ou em Deus. O servo oferece liberdade a todos. Aquele que é servo, ele oferece liberdade a todos. Se eu estou fazendo um serviço e alguém pede para fazer aquele serviço, eu simplesmente cedo aquilo ali para ele fazer. Faça, meu amado. Né? Ou então vamos fazer juntos. E procuro imediatamente uma outra frente de trabalho, porque o reino de Deus, o reino dos céus, urge. Urgir quer dizer tem pressa, tem uma necessidade, os campos já estão brancos. A palavra escrita, na verdade, pelos evangelhos, já se passaram, na verdade, uma grande quantidade de anos, 1900, sei lá, 1700 anos, se nós formos pegar as escrituras dos evangelhos. E o campo está, na verdade,
alvejado, está todo branco, pronto para colheitas. Aquele a quem o serve, aquele a quem o servo libertar, verdadeiramente livre está. Essa é uma palavra, na verdade, que o nosso mestre lá atrás, ele já nos falou. Todo aquele que crê e for batizado, crê em quê? Crê na cruz do Calvário, crê que Jesus morreu por nossos pecados, que a remissão do sangue dele é que nos purifica de todo pecado, que não há um outro mediador entre Deus e os homens. Então, assim, esse, na verdade, que tem essa liberdade, liberdade é essa conduta, essa condição. Então, nós precisamos entender que você está livre quando você se ata, na verdade, a isso, quando você crê e recebe, entende e pratica isso. Olha só o que Jesus aqui nos fala no Evangelho de Marcos 13 a 19, capítulo 3. É importante lembrar que um desses exemplos foi a escolha de Levi ou Mateus. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me. E levantando-se o seguiu. Marcos capítulo 2, verso 14. Levi aparentemente possuía uma vida confortável, tinha uma adequada ocupação, uma casa que acomodava muitas pessoas. Mas, no entanto, ele vem e ele é livre, na verdade, daquela conduta, daquela postura que ele tinha. Nós sabemos que Levi ele era coletador de impostos, né? Ele coletava impostos. Então, ele servia, na verdade, a Roma. Ele estava ligado ao governo romano, mas Jesus passa simplesmente a um chamado. Ele consegue contemplar, ver algo diferente, aquele fogo que arde no coração aqui dentro. Ele simplesmente sentiu aquele ardor e ele seguiu a Jesus. Ele deixou a coleteria, aquele lugar onde ele coletava os impostos, e ele seguiu a Cristo. Coisa maravilhosa. O servo nos liberta das tradições. Nós vamos ver Jesus sendo indagado e questionado sobre as condições do sábado, sobre a condição de lavar as mãos, né? Comer sem lavar as mãos, sobre a conduta de algumas pessoas que negam as tradições, especificamente no lavar pés, quando chega na casa de alguém para visitar. E repreende, na verdade, aquela mulher que, entanto, ela chorava com as suas lágrimas, lavava os pés de Jesus, com o cabelo secava, e o vaso de alabastro para poder perfumá-lo, ou seja, uma honraria dando. E Jesus nunca pediu isso, mas aquela mulher simplesmente, do coração, ela simplesmente doa, ela se dá. Então, tradições essas que muitas das vezes foram quebradas na condição de Cristo Jesus ali, e ele também ali, ele vai mostrar uma outra, na verdade, um outro modelo, uma outra forma, quando ele começa a liberar perdão e curando pessoas no sábado. As pessoas se levantam e querem suscitar a tradição. Como assim você está quebrando a tradição judaica, né? E Jesus, ele entra com uma palavra que é uma palavra que liberta pessoas, que liberta aquelas pessoas que estão cativas. As tradições antigas não evoluem e aqueles que evoluem e não estão ancorados na cruz de Cristo. Vamos evoluir? Vamos, mas vamos se manter ancorados à cruz de Cristo. O servo veio para promover a ação de Deus no mundo. Então, os servos, aquele que se diz servos, eles são agentes de Deus na terra. Eles devem, na verdade, fazer a vontade de Deus. Eles devem estar ouvindo a vontade de Deus para que se cumpra a vontade de Deus em por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós sigamos. Isso é importante demais. Podemos ver que em Marcos, que a libertação foi uma parte muito importante do ministério de Cristo. Então Jesus ele vai aqui apregoando, Marcos ele vai citar vários milagres, né? Várias condutas de ação, né? Vários modelos de atitudes. Porque o evangelho foi escrito justamente para que os romanos contemplassem a pessoa de Cristo e entendessem essa nova maneira de viver. Nós vamos ver que o centurião romano procura Jesus e ele também ele recebe porque ele crê em Jesus. Nós vamos ver que o centurião da corte italiana lá, Cornélio, também ele recebe a Pedro na sua casa e o evangelho desce, o poder de Deus cai sobre a terra e todos são batizados em línguas, todos falam em novas línguas e aquilo ali é um verdadeiro Pentecoste, é o segundo Pentecoste de Atos dos Apóstolos. Então, queridos, vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar. Podemos concluir dizendo que os planos deles são sempre perfeitos, seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. Quando ele fala aqui, vimos que o servo, ele está falando aqui, vimos Jesus, tá? A palavra servo nessa lição vai estar sempre direcionada a Jesus. Que nós possamos ser modelos, exemplos, né? E de Cristo Jesus como servos, né? Como instrumentos de Deus, como aquele que liberta, como aquele que cura, como aquele que dá ordens, como aquele que
Está sempre atento às necessidades da comunidade evangélica, da igreja local, seja qual for o seu chamado, né, a sua agenda, né, que muitas das vezes nós colocamos uma agenda na igreja e essa agenda precisa ser cumprida, sabe? Se você está escalado para a portaria, vá para a portaria. Se você está escalado para dirigir o culto, dirija o culto. Então, assim, essas são as nuances, na verdade, daquela conduta daqueles que servem, já estão assim, nós já estamos vivendo o prelúdio, na verdade, do reino de Deus, quando nós temos um grupo de pessoas que buscam servir a Deus em todas as coisas. Amados, nós somos a Detalhe de Águas Claras, eu sou o pastor Georgito, nós estamos aí com o nosso pastor Gesivaldo Nunes, uma bênção de Deus, meu pastor. Queridos, eu quero deixar com vocês aí, façam Pix, façam uma oferta para a Escola Bíblica Dominical, para o culto de missões. Nós temos missões no Piauí, nós somos missões também internas na igreja. Que você possa abençoar e ser abençoado pela casa de Deus, pela palavra de Deus. Essa minha palavra, minha oração é que você seja abençoado enquanto servo que você é, aonde quer que você esteja, que você dê um exemplo de humildade, de servidão, e que você possa ser abençoado, que você possa crescer, que você possa, na verdade, ser colocado como cabeça, porque sobre o pouco você foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu agradeço essa atenção de vocês e aquele abraço.